Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que é o LAC Concurso, este site que está preparando você para ser um dos nossos campeões diante de vários que nós já esparramamos por todo esse território brasileiro. Seja bem-vindo, sou o professor Jefferson Fiel, professor de Matemática e Raciocínio Lógico. E na aula de hoje nós vamos falar sobre mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, mais conhecido por MMC e MDC. O MMC, então, é um terror do estudante, do aluno em si. Mas hoje nós queremos desmistificar isso daí, ok? Vai cair por terra todo esse, digamos assim, esse assombramento que existe sobre MMC. Fique ligado nas dicas que nós vamos dar aqui, que vai ajudar você aí, com certeza, a arrebentar a boca do balão nos concursos públicos. Vem comigo, galera. Bom, MMC e MDC. Nós vamos começar estudando o MMC, conhecido por mínimo múltiplo comum, né? MMC são a abreviação. Vamos também falar sobre máximo divisor comum e na sequência nós faremos aí uma série de exercícios, muitos deles já foram cobrados em concursos públicos pelas mais variadas bancas e alguns são similares a concurso público que nós escolhemos aí para poder estar trabalhando com vocês, ok? Então vamos iniciar falando de MMC, galera. Bom, o que é esse MMC? Por que mínimo múltiplo comum? Essa palavra, mínimo múltiplo comum. Por que, professor? Veja bem, vamos considerar dois conjuntos, tá? Um conjunto A e um conjunto B, ok? Dois números naturais A e B, sendo A e B dois conjuntos contendo os múltiplos de A e B. Então, observe o seguinte, eu tenho um número A e tenho um número B. E tenho um conjunto A e um conjunto B. No conjunto A, vai ser composto por todos os múltiplos desse Azinho, desse número A. E o conjunto B vai ser composto por todos os múltiplos desse número B. Ok? Nós sabemos que múltiplos de um número são todos os valores que fazem parte da tabuada de um número. Por exemplo, múltiplos de 3. 3 vezes 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, que é a tabuada do 3. Múltiplos de 7. 7, 14, 21, 28, 35, 42 e assim por diante. Ok? Então, quando nós falamos em múltiplos, nós estamos falando de todos os valores que fazem parte da tabuada daquele número. Tranquilo? Então, esse conjunto A é o conjunto de todos os múltiplos do Azinho, desse número A. E o conjunto B é o conjunto de todos os múltiplos do número B. Nós dizemos que o menor múltiplo comum entre eles é o menor valor comum aos dois conjuntos. Ou seja, é o menor valor que é múltiplo de um e do outro ao mesmo tempo. Mínimo, por isso que nós falamos de menor valor. O MMC, ele só vai ter mínimo, ele não vai ter máximo múltiplo comum. Por quê? Porque nós entendemos que os números são infinitos. Então, os múltiplos são infinitos também. Dessa forma, nós nunca vamos encontrar qual é o maior múltiplo comum. Mas nós temos como encontrar o menor múltiplo comum. Tranquilo? Então, o MMC entre dois valores vai ser sempre o mínimo, ou seja, o menor valor que é comum a A e a B ao mesmo tempo. Observe que esse símbolo aqui, o U voltado com a boca para baixo, com a abertura para baixo, é um símbolo que indica intersecção entre dois conjuntos. E a intersecção são somente os elementos comuns. Portanto, é o menor valor comum a A e B. Tranquilo? Bom, vamos ver um exemplo de como que nós calculamos o MMC. Determine o MMC de 6 e 14. Galera, nós podemos fazer assim de duas formas. Nós podemos fazer no braço,
Como que é assim, professor? Fazer no braço. Eu vou enumerar todos os múltiplos de um, vou enumerar todos os múltiplos do outro e vou comparar quem é o menor valor aí. Então, veja bem, múltiplos de 6, eu vou realizar a tabuada do 6 para colocar os múltiplos de 6 aqui. 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12, vezes 3, 18, vezes 4, 24, e assim por diante. E vai para o infinito. Tranquilo? Bom, agora eu vou fazer a mesma coisa com 14. Múltiplos de 14. O zero não conta, né, gente? O zero, ele está representado aqui porque todo número multiplicado por zero é zero. Mas a gente vai contar sempre a partir do 1, tá? 14 vezes 1, 14, vezes 2, 28, 42, 56, 70 e assim por diante. Tranquilo? E aqui eu enumerei os múltiplos de 14. Aí eu faço uma comparação entre os múltiplos de 6 e os múltiplos de 14. Qual é o menor valor comum a 6 e 14 ao mesmo tempo? Olha aqui, ó. 6, 12, 18, 24, 30, 42. Olha aqui, ó. 42. 42 e 42. Dessa forma, nós concluímos o quê? Que o menor elemento comum entre os dois conjuntos é 42. Galera, isto é fazer no braço. Você enumera um, enumera outro e depois vai comparando para encontrar qual é o menor valor comum entre eles. Tranquilo? É uma forma de fazer. Não é muito, digamos assim, recomendada, porque ela delonga um certo tempo para fazer. Tá? Agora nós temos um outro método de encontrar o MMC, conhecido como método prático. O que é o método prático? É fazer a decomposição ao mesmo tempo dos dois valores. Então nós vamos colocar aqui o 6 e o 14, vou traçar uma barra aqui, e vou começar a dividir esses valores. Vou ter que encontrar um valor que divida eles. E assim eu vou efetuando a divisão até não dar mais para dividir. Ou seja, até chegar a 1 e 1 aqui no final. Ok? Bom, como 6 e 14 são números pares, sempre que eu tiver números pares, eu divido por 2. Então, eu começo a minha divisão por 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. 14 dividido por 2 dá 7. Galera, agora eu não tenho mais números pares. Se eu não tenho números pares, eu vou partir agora para os ímpares. Não dá mais para dividir por 2. Então, eu tenho 3 e 7. 3 dá para dividir por 3. Vou colocar o 3. Professor, mas o 7 não dá para dividir por 3. Então, veja bem, galera. Aquele número que não dá para dividir, eu abaixo ele. Ok? Eu só divido aqueles que forem possíveis de serem divididos. Ok? Então, 3 dividido por 3 vai dar 1. O 7 não dá para dividir, eu abaixo ele. Tranquilo? Bom, agora eu vou ter que dividir por 7. Do lado de cá, ó, já cheguei no 1, que é o objetivo. Falta aqui. Então, eu tenho que dividir por 7. 7 dividido por 7 vai dar 1. Portanto, quando chegar a 1 e 1, eu paro. Ok? Acabou. Agora, quem vai ser o mínimo múltiplo comum entre 6 e 14? Vai ser o resultado do produto de todos esses valores que eu encontrei aqui. Portanto, 2 vezes 3 vezes 7. E aí é só efetuar o produto. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 7, 42. Portanto, o MMC de 6 e 14 é 42. Tranquilinho? Viram como é a aplicação do método prático? Então, você tem a prerrogativa de fazer no braço, ok? Você pode fazer no braço. Fazendo no braço, é só enumerar os múltiplos de cada um e depois observar qual deles é o menor valor comum, tá? Não recomendo muito esse. Quando é valores pequenos, até dá para ser feito assim com muita tranquilidade. Mas nós vamos ter situações onde nós teremos mais de 2 múltiplos. Nós podemos ter 3 múltiplos, 4 múltiplos, e aí complica um pouquinho aplicar assim essa resolução no braço, ok? E o método prático, ele é bem mais preciso, né? Mais tranquilo, a gente gasta menos tempo, que tempo é o que menos a gente tem no concurso, então é uma forma da gente chegar na resposta com tranquilidade aí, ok?
Exemplo 2. Olha só, agora nós vamos passar a ver problemas, tá? Porque o que o concurso faz? O concurso, ele não vai pedir para você encontre o mínimo múltiplo comum de 6 e 14. Ele não vai pedir isso. Ele vai contextualizar, ele vai contar uma historinha envolvendo o número 6 e o número 14, de tal forma que a resposta disso seja o menor múltiplo comum entre eles, ok? Vamos entender na prática como que isso vai aparecer. Olha só. 2 automóveis partem simultaneamente de um mesmo ponto de uma pista circular e completam uma volta a cada 6 e 8 minutos, respectivamente. Depois de quanto tempo, após a partida, os 2 automóveis se reencontrarão? Observe o seguinte, aí nós temos aqui as alternativas, 12, 16, 20, 24 e 28 minutos. Galera, só para a gente entender bem, é uma pista circular. É uma pista circular. Eu tenho aqui 2 automóveis, um automóvel A e um automóvel B. Eles vão dar volta na pista. O A dá em 6 minutos, o B dá em 8 minutos. Você concorda que o que dá em menos tempo, obviamente a velocidade dele é maior. Então, ele vai completar a primeira volta, o outro ainda vai estar para trás. Ele vai completar a segunda volta, o outro vai estar mais atrás ainda. E vai chegar um determinado momento que o A vai encontrar novamente com o B. Aí a pergunta é justamente essa. Após quanto tempo, tá? Depois de quanto tempo após a partida, eles vão se reencontrar, ok? Então, vamos fazer a resolução desse exercício aí. Veja bem, o primeiro automóvel completa voltas inteiras a cada 6 minutos. Eu optei aqui, nesse caso, em colocar todos os múltiplos de 6. Então, se ele dá uma volta a cada 6 minutos, na segunda volta vai ser 12, na terceira 18, na outra 24, depois 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 70 e por aí vai. Ok? Bom, isso para o primeiro. E o segundo? O que acontece com o segundo? Ele dá uma volta a cada 8 minutos. Portanto, ele dá a primeira volta em 8, a segunda em 16, a terceira em 24, 32, 40, 48... E aí vai, 56, 64, 72 e por aí vai. Bom, eles saíram juntos na partida e vão se reencontrar novamente aonde? É só observar agora. 6, 12, 18, 24. 8, 16, 24. Olha aqui, ó. 24, 24. O menor valor comum entre eles. Ou seja, esse aqui vai gastar 24 segundos na quarta volta, esse aqui na terceira volta. Então, após 24 segundos, eles vão se reencontrar novamente. Segundos não, minutos, desculpa. Sendo assim, eles voltam a se reencontrar no 24º minuto, quando o primeiro automóvel completa 4 e o segundo completa 3. Ok? Belezinha? E aí, está aí a resposta desse exercício. O MMC de 6 e 8 é 24. Observe que o exercício pediu para calcular o MMC de 6 e 8? Não, galera, ele não pediu. O exercício pediu para nós descobrirmos, depois de quanto tempo após a partida, que eles vão se reencontrar. Simples. Só que é um probleminha de MMC, onde basta eu encontrar o menor múltiplo comum entre 6 e 8 para obter a resposta correta. Beleza? Vamos para mais um exemplo. Olha só. No alto de da torre de uma emissora de televisão, 2 luzes piscam com frequências diferentes. A primeira pisca 15 vezes por minuto e a segunda pisca 10 vezes por minuto. Se num certo instante as luzes piscam simultaneamente, após quantos segundos elas voltarão a piscar simultaneamente? Ok? Lembrando que a palavra simultaneamente quer dizer ao mesmo tempo. Beleza? Então, uma pisca 15 vezes por minuto e a outra 10 vezes por minuto. E aqui as alternativas de resposta. Vamos fazer a análise dessa questão. Se a primeira torre
pisca 15 vezes por minuto, eu pergunto para os senhores, de quanto em quantos segundos ela vai piscar? Para descobrirmos isso, é só fazermos uma divisão simples. Se ela pisca 15 vezes em 1 minuto, e 1 minuto tem 60 segundos, ok? É só dividir 60 por 15. Ao dividirmos 60 por 15, nós vamos encontrar 4. Conclusão, essa primeira torre, ela vai piscar a cada 4 segundos, ok? A cada 4 segundos ela pisca, ok? E dentro de 1 minuto vai piscar 15 vezes, beleza? Vamos analisar a segunda torre. A segunda torre pisca 10 vezes por minuto. Ou seja, no decorrer de 1 minuto ela vai piscar 10 vezes. Para que eu descubra quantas vezes, de quantos em quantos segundos ela vai piscar, basta nós dividirmos 60, que 1 minuto são 60 segundos, por 10. Fazendo essa divisão, 60 por 10, nós vamos encontrar 6. Conclusão, a segunda torre pisca de 6 em 6 segundos. A cada 6 segundos ela pisca. O que o exercício falou? Que num determinado instante elas piscaram juntas. E a pergunta é, quanto tempo depois elas voltarão a piscar juntas novamente? Ok? Galera, se uma pisca de 4 em 4 segundos e a outra pisca de 6 em 6 segundos, e piscaram juntas num determinado instante, o próximo instante de encontro vai ser quanto tempo depois? Obviamente que trata-se de um mínimo múltiplo comum entre dois valores, 4 e 6. Então é só encontrarmos o MMC de 4 e 6. Eu vou fazer pelo método prático aqui. Vamos lá. Coloquei o 4 e o 6, tracei a barrinha. Como tenho números pares, eu sempre começo dividindo por 2. Então está aqui, dividindo por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. Observe que eu ainda tenho um número par. Enquanto eu tiver número par, eu vou dividindo por 2. Então 2 dá para dividir por 2 ainda. Aí 2 dividido por 2 é 1. E o 3 dá para dividir por 2? Não, não dá uma divisão exata. Então, quando não der uma divisão exata, eu abaixo o valor. Então vai ficar 1 e 3. Bom, agora não tem mais número par. Eu tenho 3. E 3 é um número primo, só dá para dividir por ele mesmo. 3 dividido por 3, 1 e 1. Eu disse para os senhores que quando chega a 1 e 1, nós paramos. Agora, o MMC vai ser o produto de todos os valores que nós encontramos ali. 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 3 são 12. Então, o MMC de 4 e 6 é 12. Dessa forma, nós concluímos o quê? Que as torres piscarão juntas a cada 12 segundos. Passados 12 segundos, elas piscam juntas. Tranquilo? Belezinha? Então, essa é a resposta, de acordo com as alternativas que nós tínhamos, tá? Resposta letra A, 12, ok? Beleza, vamos para mais um exemplo aí. José possui um supermercado e pretende organizar de 100 a 150 detergentes de 3 marcas distintas na prateleira de produtos de limpeza, agrupando-os de 12 em 12, de 15 em 15 ou de 20 em 20, mas sempre restando um. Quantos detergentes José tem em seu supermercado? Tá? Aí aqui as alternativas de resposta. Galera, veja bem, ele tem de 100 a 150 detergentes. O exercício não foi preciso na sua quantidade, mas ele deu um parâmetro mínimo e um parâmetro máximo para nós. Eu tenho aí um referencial. Tem que ser maior que 100 e menor que 150 essa quantidade. De tal forma que eu possa agrupá-los de 12 em 12, de 15 em 15, de 20 em 20, mas sempre vai sobrar um. Sempre vai sobrar um detergente. Tranquilo. Então vamos lá. Vamos resolver essa questão. Então está aqui.
são os múltiplos, né? 12, 15 ou 20 e sobra 1. Dessa forma, a resolução desse exercício é um mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum entre quem, professor? Entre 12, 15 e 20, que é a quantidade de elementos que vai ter em cada grupo. Porque ele falou que vai agrupar com 12, com 15 ou com 20. E vai restar 1. Então, se eu encontrar o MMC entre 12, 15 e 20, obviamente eu vou descobrir quantos grupos ele vai poder fazer. Tranquilo? Quantos detergentes ele tem. Porque o MMC entre eles vai me dar essa quantidade. Então, MMC de 12, 15 e 20. Bom, vou fazer mais uma vez pelo método prático. Então, vou colocar aqui 12, 15 e 20, traço a barrinha. Tem número par aqui? Tem. Se tem número par, eu divido por 2. Então, vou dividir por 2. 12 dividido por 2, galera, 6. O 15, não dá para dividir, professor. Abaixa. Quando não dá para dividir, abaixa. 20 dividido por 2, 10. Pergunto aos senhores, ainda tem número par aqui? Tem. Se tem número par, divido por 2. Mais uma vez, 6 dividido por 2 e o 10 dividido por 2. O 15 não dá, abaixa. Então, 6 por 2 é 3, o 15 eu abaixei, 10 por 2, 5. Ok? Bom, agora eu não tenho mais números pares. Se eu não tenho número par, eu vou verificar, tem número ímpar? Tem. Se tem número ímpar, agora eu vou ver, dá por 3? Dá, porque eu tenho 3 aqui, ó. E tenho 15 também. Então, vou dividir por 3. 3 dividido por 3 é 1, 15 dividido por 3 é 5, e o 5 não dá para dividir, abaixa ele. Bom, eu já encontrei um aqui, ó. Falta esses outros dois virarem 1 também. Agora, como é 5, só dá para dividir por 5, porque 5 é um número primo. Então, 5 dividido por 5 vai ficar 1, 1, 1 e 1. Pronto, chegamos aonde nós queríamos, onde todos os elementos são iguais a 1. Agora, quem vai ser o menor múltiplo comum entre eles? Vai ser o produto de todos esses valores. Portanto, 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 3 são 12, 12 vezes 5, 60. Então, conclusão. Os múltiplos de 12, 15 e 20, né? O menor múltiplo comum de 12, 15 e 20 é 60, ok? Então, os múltiplos de 60 também são múltiplos de 12, 15 e 20. Então, os grupos que eu conseguirei formar de detergentes vão ser assim. Todos os múltiplos de 60. Eu vou colocar 60, depois mais 60, e depois mais 60, e assim por diante. Aí, veja bem, galera. Como a quantidade tem que ser 60, o que vai acontecer? Num grupo eu coloco 60, aí depois mais 60, 120, aí depois mais 60, 180. Opa, 180 não vai dar certo, porque ele falou que era de 100 a 150 detergentes. Então 180 está fora. Qual é o menor valor comum a todos eles? 120. Então, 120 é o valor que eu consigo agrupá-los de forma que vai ter 12, 15 ou 20, ok? Mas como ele disse que resta 1, porque ele falou que sempre vai restar 1, dessa forma, o único que se encaixa é 120, mas como ele falou que havia mais 1, nós podemos concluir que ele tem 121 detergentes. Tranquilo? Porque 120 é o valor comum, mais 1 que sobra, 121. E aí a resposta, 121 detergentes. Tranquilo? Belezinha? Vocês observaram que MMC, os problemas que envolvem o MMC são sempre problemas desse tipo assim, bem similares. Muda a contextualização, mas a visão é sempre a mesma. Estão dando uma volta, se encontram num determinado momento, quanto tempo vai encontrar depois. Probleminhas desse tipo é muito recorrente em concurso público, tá? Então fica a dica aí. Toda vez que nós tivermos uma contextualização, onde dois valores se encontram num momento, e ele quer saber quanto tempo depois eles voltam a se reencontrar,
é um caso específico de MMC. É só encontrar o MMC entre eles, ok? Encontrar quantidades comuns que atendam a todos também é um caso de MMC, que é esse exercício aí. Porque eu tinha que encontrar um valor que atendesse os 3 valores ao mesmo tempo, 15, 12, 15 e 20. Então, é também um caso específico de MMC. Então, fique ligado, tá? Encontrou agora, vai encontrar quanto tempo depois? MMC, tá? Bom, agora que nós já tivemos uma noção do que é mínimo múltiplo comum, obviamente, galera, daqui a pouco a gente vai entrar nos exercícios, nós vamos novamente retomar esse assunto de MMC, só que agora de forma misturada. Nós vamos ter que saber olhar para o exercício e identificar se é MMC, se é MDC, ok? Vamos falar agora do MDC, ou seja, máximo divisor comum. Inicialmente entendendo o que é o MDC, galera. Segue-se basicamente o mesmo conceito de MMC. Só que agora, ao invés de falarmos de múltiplo, nós iremos falar de divisores, ok? Eu tenho 2 números, que eu chamei de Azinho e Bzinho, A e B, e eu vou escrever todos os divisores de um número. Todos os divisores de A e todos os divisores de B. O conjunto A é o conjunto formado por todos os divisores do número A. O conjunto B é o conjunto formado por todos os divisores do número B, ok? O que é MDC? MDC é o maior valor comum, a esses 2 conjuntos, ok? MDC é o máximo valor comum a A e a B ao mesmo tempo. Tranquilo? Bom, como que nós vamos chegar nessa resposta? Vamos ver um exemplo aqui. Primeiro, um exemplo bem direto, só de aplicação. Determine o MDC de 20 e 36. Galera, assim como no MMC, nós temos 2 formas de fazer isso daqui. No braço, e podemos usar um método prático também. No braço seria nós escrevermos todos os divisores de um valor, todos os divisores do outro valor e ver qual é o maior valor comum. Então, eu vou escrever aqui os divisores de 20. Quais são os divisores de 20? O que é divisor? Divisor são todos os números que dividem, tá? Então, os divisores de 20 é o conjunto formado por todos os números que dividem o 20, ok? Quando a gente fala que dividem, é porque dá uma divisão exata. Bom, então está aqui. Divisores de 20. É o 1, o 1 divide 20, depois 2, depois o 4, depois o 5, o 10 e o próprio 20. Esse aqui é o conjunto dos divisores de 20. Todos esses valores dividem o 20. Bom, quais são os divisores de 36? Divisores de 36 é o 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 e 36. Então está aqui os divisores de 36. Galera, agora é só comparar. Qual é o maior valor que aparece tanto nos divisores de 20 quanto nos divisores de 36? Se nós observarmos um aqui, 2, 4 e 4, beleza, 5 não tem, 10 não tem, 20 não tem. Então, 4 é o maior valor comum entre 20 e 36. Dessa forma, nós concluímos o quê? Que o MDC de 20 e 36 é 4. Pronto, está respondido. Tranquilo? Bom, agora nós vamos fazer pelo método prático. Isso aqui mesmo, só que pelo método prático. Olha só como que funciona. Pelo método prático, é o método da decomposição em fatores primos. Ou seja, eu vou ter que decompor o 20 em fatores primos e vou ter que decompor o 36. Vou fazer essa decomposição separadamente. Ela pode ser feita junta ou ela pode ser feita separada, ok? Quando ela é feita separada, nós procedemos assim. 20, barrinha, vou decompor. 20 dá para dividir por 2, então a gente faz aquela mesma decomposição do MMC, só que agora eu só tenho um valor. Então eu vou decompor até chegar no 1.
20 por 2 dá 10. 10 é par, dá por 2. 2. 10 por 2, 5. 5 não é mais par, só dá para dividir por 5. Então, 5 dividido por 5, 1. Conclusão. Como que eu posso escrever o 20 em fatores primos? Eu tenho 2 que aparece duas vezes. Olha só, 2 e 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes 5. Ok? Paro aí. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o 36. Vou decompor em fatores primos. Então, está ali, ó, 36. Fazendo a decomposição, 36 é par, dá por 2, vai dar 18. 18 é par, dá por 2, vai dar 9. 9 não é mais par, professor, então não dá para dividir por 2. Então, agora eu vou dividir por 3. 9 dá por 3, então por 3. 9 dividido por 3, 3. 3 só dá para dividir por ele mesmo, então 3. 3 dividido por 3, 1. Chegou no 1, acabou. Agora, eu vou escrever em fatores primos esses valores. O 2 apareceu duas vezes e o 3 duas vezes. Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Bom, depois que nós fizemos a decomposição em fatores primos, olha só como que vai ser feito agora a captação dos valores que irá determinar o MDC. Eu vou pegar os valores que forem comuns, ok? Os valores que forem comuns a 20 e a 36. Então, olha só. Decomposição de 20 ficou 2 ao quadrado vezes 5. Decomposição de 36 ficou 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Pergunto para vocês, quem são os valores comuns ao 20 e ao 36? Não é o 2 ao quadrado e o 2 ao quadrado lá? Não aparece tanto no 20 quanto no 36? Galera, quando eu falo valores comuns, aqui coincidiu do expoente também ser comum. Mas poderia ser, de repente, aqui um 3 e lá um 5, ok? 2 elevado à terceira, 2 elevado à quinta. Quando eu falo valores comuns, eu quero que os senhores olhem para a base. O que interessa é que é 2, 2 ao quadrado. O expoente pode ser qualquer valor, mas aqui é 2 e aqui também é 2, ok? A base é que importa. Então, eu sempre vou pegar o valor que for comum, que tiver a mesma base, sempre aquela que apresentar um menor expoente. Como aqui os expoentes são iguais, então tanto faz, ok? Dessa forma, nós vamos concluir que o MDC é 4, ok? Ó, os fatores comuns com menores expoentes na forma fatorada. Tranquilo? Então, 2 ao quadrado é 4. Então, o MDC é 4. Professor, esse método prático não foi muito prático, deu muito trabalho. A princípio, parece que é trabalhoso, porque você ainda não está habituado a resolver assim. Mas é muito mais prático você fazer dessa forma aqui. E mais seguro também, tá? Porque essa comparação, e se a gente tiver mais valores aqui, vai te dar muito trabalho. E principalmente se esses valores forem grandes, dá mais trabalho ainda. Tranquilo? Bom, vamos ver um outro exemplo de MDC. Agora na forma de problema, tá? Que é o que os concursos irão cobrar. Então nós temos aqui, queremos montar cestas básicas contendo o mesmo número de mantimentos. As cestas básicas devem conter o máximo de elementos. No depósito temos 120 latas de óleo, 200 quilos de arroz, 180 de feijão, 500 litros de leite. Determine o número máximo de cestas básicas. Está aqui as alternativas que nós temos. Galera, observem que é um exercício, um teste voltado para MDC. Por quê? Porque ele me dá valores 120, 200, 180, 500, e ele quer um número que seja o máximo comum entre eles. Porque eu vou juntar todos esses valores numa única cesta. E se eu fizer isso, qual é o máximo de cestas que eu vou conseguir montar? Ok? Bom, dessa forma, qual é a conclusão que a gente chega? Que nós temos que encontrar
o máximo divisor comum entre 120, 200, 180 e 500. Ou seja, eu tenho que encontrar um valor comum, que é o maior divisor deles, que vai me dar uma proporcionalidade entre cada um desses valores, de tal forma que em todas as cestas vai ter sempre a mesma quantidade de cada item. Tá? Se vai ter X óleo numa, X óleo em todas. Se é Y arroz em uma, é Y arroz em todas, ok? Porque é um divisor comum. E aí eu vou ver quantas cestas eu consigo montar. Nós não podemos entender que vai ter a mesma quantidade de óleo, vai ser a mesma quantidade de arroz ou de feijão aí. Não, eles têm quantidades diferentes, ok? Mas a mesma quantidade que vai ter numa cesta de um produto, na outra cesta vai ter a mesma quantidade desse mesmo produto, ok? Bom, eu vou aqui já colocar a decomposição de cada um desses valores. Se eu decompor 120, vai dar 2 a terceira vezes 3 vezes 5. Como assim, professor? Como que o senhor achou isso? Eu vou mostrar do 120 e aí se estende para os demais. No que nós fizemos foi isso aqui, ó. Eu tenho 120, vou dividir por 2, vai dar 60, é par, dá por 2, vai dar 30, dá por 2, porque é par, vai dar 15, 15 é ímpar, dá por 3, vai dar 5, 5 dá por 5, 1, chegou no 1, acabou. Então eu tenho quantos 2 aqui, ó? 1, 2, 3. Eu tenho 1, 3 e 1, 5. Por isso que ficou 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. Essa é a decomposição do 120. E eu usei desse mesmo processo para fazer a decomposição do 200, do 180 e do 500. E ao fazermos essa decomposição, chegamos à conclusão que 200 é 2 elevado a 3 vezes 5 ao quadrado, que o 180 é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5, e que o 500 é 2 ao quadrado vezes 5 à terceira. Recomendo aos senhores, até para efeito de treino, que vocês façam essa decomposição, até para comprovar esses valores aqui, ok? E está treinando também como é que se faz a decomposição de um valor. Tá? Você coloca lá o 200, coloca a barrinha, vai dividindo e depois você vai encontrar esses fatores primos aqui. Tranquilo? Bom, agora que eu fiz a decomposição de todos eles, quem é o MDC entre eles? MDC é o maior divisor comum. Quando eu expresso na forma de decomposição, eu tenho que pegar aquele valor que aparece em todos. Então, qual é o valor que aparece em todos, galera? É o 2. O 2 aparece aqui, aparece aqui, aparece aqui, aparece aqui. Mas é só o 2 que aparece em todos? Não. O 5 também aparece em todos. Ó, 5, 5, 5 e 5. Só que eu sempre tenho que pegar o valor que é comum, mas de menor expoente. Então, entre os 5, quem é o menor expoente? É o 5 elevado a 1, porque quando não aparece nada é 1. Então, eu vou pegar o 2 ao quadrado, porque o 2, o menor expoente é o 2, e o 5, o menor expoente é o 1. Então, eu vou pegar esses dois caras. Esses dois caras, juntos, multiplicados, me dão o maior divisor comum entre eles. Então, o MDC desses valores vai ser 2 ao quadrado vezes 5. Quanto que é 2 ao quadrado? 4. 4 vezes 5, 20. Então, está aqui, 20. Esse é o MDC entre eles. Logo, conseguiremos montar 20 cestas básicas, que é a resposta lá. Dentre as alternativas que o exercício nos deu, resposta letra C. Ok? 20 cestas básicas. Exemplo 3. Nas últimas eleições, 3 partidos políticos tiveram direito por dia a 90 segundos, 108 segundos e 144 segundos de tempo gratuito de propaganda na televisão, com diferentes números de aparições. O tempo de cada aparição para todos os partidos foi sempre o mesmo e o maior possível. A soma do número das aparições diárias dos partidos na TV foi de... Aí aqui as alternativas de resposta. Observe, quero chamar a atenção de vocês para a identificação do MDC.
Qual que é a grande dificuldade? É diante de um problema, nós sabermos se trata de MMC ou se trata de um MDC. E existem alguns indicativos, tá? Diante do contexto, né, do teste, do exercício, nós temos que estar atento para aquelas palavras-chave que vão nos direcionar a um possível caso de MMC ou a um possível caso de MDC. Quando se fala em MMC, nós estamos pensando em menor múltiplo comum. Quando se fala em MDC, é maior divisor comum. Então, observem aqui o exercício que ele fala bem assim, ó. O tempo de cada aparição para todos os partidos foi sempre o mesmo, ou seja, é um valor comum. Bom, mas sendo valor comum, poderia ser mínimo ou máximo. E aí ele diz, e o maior possível. Então, esse tempo ele tem que ser dividido de tal forma que o maior tempo comum a todos eles atenda, ok? Porque a diferença de um para o outro é que um vai aparecer mais que o outro, mas o tempo de aparição é o mesmo. Se um aparece por 10 segundos, todos vão aparecer por 10 segundos, ok? Obviamente que aquele que tem mais tempo vai aparecer mais vezes, mas o tempo durante a aparição será sempre o mesmo. Por isso, trata-se de um problema característico de um MDC de 90, 108 e 144. Bom, máximo divisor comum, como a gente falou. E agora nós vamos fazer através do método prático isso daqui, ok? Eu vou calcular o MDC de 90, 108 e 144 ao mesmo tempo. Como que nós fazemos isso? Usando a mesma prerrogativa do MMC, como se nós fôssemos fazer um MMC. Então, está aqui, vou começar a divisão. Como todos eles são pares, então eu divido tudo por 2. Sempre que for par, dividindo por 2. 90 por 2, 45. 108 por 2, 54. 144 por 2, 72. Ainda tem número par, professor. Então, continuo dividindo por 2. Então, vamos lá. Dividindo por 2. O 45 não dá para dividir, é baixa. Sempre aquele que não dá para dividir, é baixa. 54 dá 27, 72 dá 36. Professor, ainda tem o número par. Então, continua a divisão por 2. Então, vamos lá. 36 dividido por 2 vai dar 18. Os outros dois que são ímpares eu abaixei. Ainda tem o número par, professor. Então, continua dividindo por 2. Então, vou dividir por 2 de novo. Então, 45, 27 eu abaixo e 18 dividido por 2, 9. Agora eu não tenho mais números pares. Se eu não tenho mais números pares, então agora eu vou recorrer aos ímpares. O primeiro número ímpar que eu tenho é o 3. Vou testar o 3. Se não der por 3, eu vou para o 5. Se não der por 5, por 7 e assim por diante. Sempre números primos. Bom, 45. Eu sei que dá por 3. Então, 45, 27 e 9, todos eles são múltiplos de 3. Então, vai dar 15, 9 e 3. Professor, ainda dá para dividir por 3. Então, vou dividir. Enquanto der para dividir por 3, enquanto tiver pelo menos um que dá para dividir, eu vou dividir. 15 dá para dividir por 3, dá 5. 9 dá 3, 3 dá 1. Ó, esse aqui já acabou. 1 acabou. Mas ainda tem o 5 e o 3. Então, dá para dividir por 3 de novo. O 5 não dá para dividir, é baixa. Agora eu tenho 5. Então, 5 só dá por 5 mesmo. 1 e 1. Pronto, acabou. Cheguei no limite, que é o 1. Agora, galera, veja bem. Se fosse tratar de um MMC, bastava eu multiplicar todos esses valores aqui. A resposta que eu encontrasse era o mínimo múltiplo comum. Mas não é um caso de mínimo múltiplo comum. É um caso de máximo divisor comum. Então, o comportamento agora vai ser diferente. Fique atento, fique ligado no que eu vou falar para vocês aqui. Eu só vou poder escolher desses valores, tá? Só vou poder escolher desses valores aqueles que dividiram todos os 3 ao mesmo tempo. Por exemplo, esse 2 aqui, ó, ele dividiu 90, ele dividiu 108 e dividiu 144. Então, esse cara eu posso escolher. Então, vou marcar ele, tá? Esse 2 aqui, eu não posso escolher ele. Por quê? Porque ele dividiu 72, beleza, dividiu 54, mas ele não dividiu 45, ó, o 45 baixou.
Então eu não posso pegar esse 2. Eu só posso pegar os valores que dividiram os 3. Se ficou 1 sem dividir, eu não posso escolher ele. Sendo assim, esse 2 e esse 2 também está descartado. Agora, olha esse 3 aqui. O 3 dividiu 45, dividiu 27 e dividiu 9. Ele dividiu todos os 3? Dividiu. Então eu pego ele também. Selecionei o 3. Esse outro 3 logo abaixo também dividiu o 15, dividiu o 9 e dividiu o 3. Então, eu também vou selecioná-lo. Dessa forma, eu escolhi o primeiro, 2, e esses 2, 3. Mas eu não escolhi porque eu quis. Eu escolhi porque esses aqui foram os únicos valores que dividiram os 3 elementos. Então, para calcular o MDC pela forma prática, eu faço a decomposição, mas para selecionar, eu seleciono somente aqueles que dividiram todos os 3 elementos. Dessa forma, o MDC vai ser 2 vezes 3 vezes 3, 9, 2 vezes 9, 18. Ok? Então, o MDC aqui é 18. Chegamos nessa conclusão. Bom, galera, dessa forma, 18 vai ser o tempo de aparição de cada partido, o tempo que ele tem para aparecer na televisão. Bom, mas como que eu vou descobrir quantas aparições cada um vai fazer? É só dividir o tempo que cada um tem pelo tempo de aparição que ele tem direito. Então, por exemplo, o primeiro tem direito a 90 segundos, o segundo a 108 e o terceiro a 144. Como eles só podem aparecer por 18 segundos, é só efetuar a divisão por 18. Vamos lá então? Olha só. Para descobrir, nós vamos 90 dividido por 18, 5 aparições. Então, o primeiro partido vai aparecer 5 vezes diante do tempo que ele tem. Já o segundo, 108, vai aparecer 6 vezes. 108 dividido por 18, 6. E o outro, 144, 18 também, 8 aparições. A pergunta era, somando todas as aparições, vai dar quanto? 5 com 6, 11, 11 com 8, 19 aparições. Esse é o total de aparições de todos os partidos. Tranquilo? Era a pergunta do exercício. Então, de acordo com as alternativas, resposta letra C. Belezinha? Bom, agora nós vamos entrar aí fazendo alguns exercícios para nós treinarmos tudo isso que nós falamos aqui. Peço para vocês o seguinte, galera, leiam com bastante atenção. O próprio texto vai nos dar dicas se é um MMC, se é um MDC. Vocês já sabem as mais variadas formas de resolução, nós já explicamos aqui. E recomendo o seguinte, para cada leitura que eu fizer, antes de você verificar a resolução, dê uma pausa no vídeo, tente fazer o teste. Essa tentativa é de suma importância para o seu aprendizado. Mesmo que você faça errado, mesmo que você não tenha norte nenhum de como resolver, tente encontrar uma forma. E aí, na sequência, você acompanha a solução que nós vamos dar. Quando você acompanhar a solução, duas coisas podem acontecer. Ou você acertar ou você errar. Se acertou, beleza. Se errou, não é problema. Desde que você entenda a explicação e compreenda que o caminho que você deve tomar é outro. Tá? Então, fique atento nisso daí. Tranquilo? Vamos para o primeiro exercício. Um ciclista dá uma volta em torno de um percurso em 1 minuto e meio. Já outro ciclista completa o mesmo percurso em 2 minutos. Se ambos saem juntos do ponto inicial, de quantos em quantos minutos se reencontrarão no mesmo ponto de partida? Veja bem, galera. Olha só o que o teste está dizendo. Que eu tenho um ciclista que dá uma volta de 1,5 e o outro gasta 1 minuto e meio e o outro gasta 2 minutos. Saem juntos. E a pergunta é quanto tempo eles vão se reencontrar depois. Como um anda mais rápido que o outro, ele vai
vai dar volta mais rápida, mas vai chegar a um ponto que ele vai encontrar novamente com o que está mais lento. Observe que é um exercício característico de MMC. E nós falamos isso, foi um dos primeiros que nós resolvemos. Só que lá nós falamos em veículo, agora é ciclista. Bom, para resolver, eu poderia fazer aqui, ó, MMC de 1,5 e 2, ok? Só que aí nós temos um problema. 1,5 e 2, 1,5 é um número decimal, é meio complicado. Você tem a alternativa seguinte. Bom, eu posso passar ele para inteiro? Posso. Para passar ele para inteiro, ele vai ter que virar 15. Para virar 15, você tem que multiplicar 1,5 por 10. Poderia fazer, então, o MMC de 15, já que você multiplicou esse por 10, você multiplica o outro também. Então, o MMC de 15 e 20. Obviamente, galera, o valor que você vai encontrar desse MMC, você vai ter que dividir por 10, vai ter que fazer o contrário. Você não multiplicou por 10 para achar esse valor? Então, no final, você divide por 10. Beleza, é uma forma. A outra forma, fazer no braço. Eu disse para vocês que em alguns casos, fazer no braço era interessante. Por exemplo, quais são os múltiplos de 1,5? São todos os valores que fazem parte da tabuada dele. Então, 1,5 vai ser 1,5, depois vezes 2 é 3, depois vezes 3 é 4,5, depois vezes 4 é 6, depois vezes 5 é 7,5, depois e assim por diante. Vezes 6 vai dar 9 e assim por diante. Ok? 1,5, 3, é fácil de fazer os múltiplos, é só ir dobrando, né? 1,5, 3, depois mais 1,5, 4,5, depois mais 1,5, 6, depois mais 1,5, 7,5, bem simples. Os múltiplos de 2, mais fácil ainda, né? Os múltiplos de 2. É 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. Ok? Bom, galera. Qual é o menor valor comum a 1,5 e 2 ao mesmo tempo? Olha aqui, ó. 6 e 6. É o menor valor comum, porque antes não tem valor comum. O menor valor é o 6. Dessa forma, nós concluímos que eles se reencontram de 6 em 6 minutos. Resposta, letra B. Tranquilo? Belezinha? Exercício 2. Olha só. Um tanque tem 342 litros e outro tanque tem 256 litros. Qual seria a capacidade máxima em litros de um balde totalmente cheio que pudesse completar o volume dos dois tanques? Galera, aqui, às vezes o aluno meio que confunde MMC com MDC por causa dessa palavra capacidade máxima, tá? Mas essa capacidade máxima está fazendo referência ao balde, ok? Qual é a maior capacidade de um balde que consiga encher, completar esse volume dos dois tanques ao mesmo tempo, ok? Bom, nós temos aqui as alternativas 1, 2, 3, 5 e 15. Galera, obviamente que 1 vai atender, tá? Vai atender. Se eu tiver um balde de 1 litro, eu vou pegar 342 vezes e enche esse tanque. 256 vezes enche aquele outro, tá? Mas ele quer o maior valor, então eu tenho que ver se esses outros valores atendem. Como que eu posso fazer esse exercício? Bom, isso aqui foi um teste que você poderia resolver ele de trás para frente. Como que eu resolvo de trás para frente? Apoiando nas respostas. Apoiando nas respostas. Porque para que esse balde consiga encher esses tanques, esses valores têm que ser divisível pela capacidade do balde. Por quê? Porque ele falou de um balde totalmente cheio. Ok? Então a capacidade do balde, ela tem que ser obrigatoriamente um valor que seja divisor tanto de 342 quanto de 256, porque tem que encher os dois.
Aí você poderia testar. 342 não dá para dividir por 15 e nem dá para dividir por 5. Por que que eu sei disso? Porque eles terminam com 5. Olha só, 15, 5, 15, 5. E os múltiplos de 5 são todos os números que terminam em 0 ou terminam em 5. E se você observar os múltiplos de 15, também vai terminar em 0 ou vai terminar em 5. Então, não quer dizer que todos os que terminam em 0 são divisores de 15, são múltiplos de 15. Mas eu posso dizer que se não terminar em 0, também não é divisor de 15. Olha só, vou repetir. Como o 15, como o 5 e o 15, ambos terminam em 5, e os divisores de 5 obrigatoriamente ou terminam em 0 ou terminam em 5, eu concluo com toda certeza que 342 e 256 não é divisível nem por 5 e nem por 15. Essa regra, ela é específica do 5, mas ela pode ser aplicada em partes ao 15. Por quê? Porque para ser divisível por 15, obrigatoriamente vai ter que terminar em 0 ou 5, ok? Isso não quer dizer que todos os números que terminado em 0 e terminado em 5 são divisíveis por 15. Não quero dizer isso. Mas quero dizer que, se for, tem que terminar em 0 ou 5. Vai ter números que não são. Por exemplo, 25. 25 termina em 5, mas não dá para dividir por 15. Beleza. 35 termina em 5, mas não dá para dividir por 15. 40 termina em 0, mas não dá para dividir por 15. Agora, vamos pegar os que dá. 30 dá para dividir por 15 e termina em 0. 45 dá para dividir por 15 e termina em 5. 60 dá para dividir por 15 e termina em 0. 75 dá para dividir por 15 e termina em 5. Então, observe que para ser divisível por 15, obrigatoriamente tem que ser 0 ou 5. Não quer dizer que todos vão ser, mas os que são, terminam em 0 ou 15. Então, eu já eliminei duas alternativas, D e E. A outra alternativa seria a letra C. Então, 342 e 256 tem que ser divisível por 3. Bom, 342 eu sei que é divisível por 3. Por quê? Porque somando os seus algarismos, 3 mais 4, 7, 7 mais 2, 9. 9 é divisível por 3. Isso aqui é uma regra de divisibilidade. A regra de divisibilidade diz assim: um número para ser divisível por 3, somando os seus algarismos, tem que dar um valor que dê para dividir por 3. Então, 3 mais 4 mais 2 dá 9. E 9 dá para dividir por 3. Beleza. Vamos ver o 256. 2 mais 5, 7. 7 mais 6, 13. Opa, 13 não dá para dividir por 3. Então, 256 não é divisível por 3. Dessa forma, se eu pegar um balde de 3 litros, vai sobrar água. Vai sobrar água. E ele disse que tem que ser um balde totalmente cheio, que consiga completar os 2 tanques. Obviamente, sem sobrar, que dê certinho. Tá? Então, o 3 não dá para dividir. Bom, o 2, a gente sabe que, de acordo com as regras de divisibilidade, 2 divide todos os números que forem pares. Todo número que é par é divisível por 2. Pergunto para os senhores, 342 é par? É. 256 é par? É. Então, os 2 dá para dividir por 2. Sendo assim, dessas opções que nós temos, a que atende, né, aos 2 ao mesmo tempo é 2 litros. Essa seria uma forma de nós resolvermos, ok? Bom, obviamente, se você dominar todas essas técnicas que eu falei, você faz isso com muita rapidez. Qual que seria a outra, professor? Se eu não quiser fazer desse jeito, se você não quiser fazer desse jeito, você vai ter que encontrar o mínimo múltiplo comum entre esses dois valores. O MMC é de 342 e 256. Aí você pega 342, vamos fazer a decomposição dele aqui. 342 dá por 2. Eu tenho aqui 171. 171 dá por 3.
vai dar 57. 57 dá por 3, vai dar 9, 19. 19 só dá por 19 porque é um número primo. Então eu tenho 2 vezes 3 ao quadrado vezes 19, ok? Bom, agora eu vou fazer o 256. 256, gente, dá por 2, 128, dá por 2, 64, dá por 2, 32, dá por 2, 16, dá por 2, dá 8, dá por 2, dá 4, dá por 2, dá 2, dá por 2, dá 1. Então isso aqui vai dar 2 elevado a 8. Que eu tenho 8 2 aqui, ó. 8 2. Aí, como tem que ser um balde que dê para completar os dois, então tem que ser o maior divisor comum entre eles. Então é um caso específico de MDC. E como que a gente resolve um MDC? O MDC é de acordo com a decomposição, o valor comum de menor expoente. Então aqui, ó, quem é comum? É o 2. Quem é o menor expoente? É o 1. Então, 2 litros. Pronto. Está respondido também. Você faz o MDC entre eles. Belezinha? Então pode resolver por MDC ou pode fazer da forma como eu ensinei anteriormente, usando a resposta como apoio, tá? Que para dar para encher os dois tem que ser um valor que se divida os dois ao mesmo tempo. Tranquilo? Então vamos para o exercício 3. Uma empresa de logística é composta de 3 áreas: administrativa, operacional e vendedores. A área administrativa composta de 30 funcionários, a operacional 48 e a de vendedores 36. Ao final do ano, a empresa realiza uma integração entre as 3 áreas, de modo que todos os funcionários participem ativamente. As equipes devem conter o mesmo número de funcionários com o maior número possível. A quantidade de funcionários que devem participar em cada equipe e o número possível de equipes será, respectivamente, de... Galera, olha só. O que eu vou fazer aqui? Observe as dicas do exercício. As equipes devem conter o mesmo número de funcionários com o maior número possível. Galera, isso já é uma dica clara de que trata-se de um MDC. Ou seja, eu tenho que ter o maior divisor comum entre eles, porque tem que ter a mesma quantidade. Então tem que ser um valor comum que divida todos eles. Ok? Como tem que ser o maior possível, máximo divisor comum. Ok? MDC. MDC entre quem? Entre a quantidade de funcionários de cada área. Eu tenho 30, 48 e 36. Então eu vou encontrar o MDC entre eles para encontrar o maior divisor comum aí. E depois eu vejo quantas equipes eu vou conseguir. Tranquilo? Então vamos lá. Os valores são 30, 48 e 36. Vamos fazer isso aqui, ó. Eu tenho o MDC de 30, deixa eu voltar aqui para pegar os valores, 30, 48 e 36. Então vamos calcular o MDC entre esses 3 valores, 30, 48 e 36. Podemos fazer pelo método prático ou podemos fazer separadamente cada um deles, ok? Eu vou fazer pelo método prático usando os 3 ao mesmo tempo. Olha lá, vamos treinar isso daqui, ó. 30, 48 e 36. Vou dividir. Como todos são pares, divido por 2. Vai dar 15. 48 por 2, 24. 36 por 2, 18. Ainda tem o número par, então continuo dividindo por 2. O que não dá para dividir, repete. 15, 24 por 2, 12. 18 por 2, 9. Ainda dá para dividir por 2. 2, repete o 15. 12 por 2, 6. 9 não dá para dividir, repete. Ainda dá por 2. Então eu tenho
15 não dá para dividir. 6 dividido por 2, 3. 9 não dá, repete. Agora eu vou dividir por 3. Então eu tenho 15 por 3 dá 5. 3 por 3 dá 1. 9 por 3 dá 3. Ainda dá por 3. Então vai dar 5, 1 e 1. Agora por 5. 1, 1 e 1. Bom, quando nós chegamos tudo 1, acaba. Bom, como é um caso de MDC, galera, o que eu vou ter que fazer? Como eu fiz pelo método prático, fazendo todos eles ao mesmo tempo, eu devo escolher agora, desses valores que eu encontrei aqui, somente aqueles que dividiu os 3 ao mesmo tempo. Observe, o primeiro aqui, ó, esse primeiro 2, dividiu todos eles ao mesmo tempo. Dividiu o 30, o 48 e o 36. Então, eu já tenho aqui 2. Vezes. Esse 2 aqui não dividiu todos, porque ele não divide o 15. Esse aqui também não, esse aqui também não. Aí chegamos no 3. O 3 dividiu todos, esse 3 dividiu todos. Olha só, ele dividiu o 15, dividiu o 3 e dividiu o 9. E aí daqui para baixo não teve mais nenhum que dividiu todos. Então o MDC entre eles vai ser 2 vezes 3, 6. Então o maior divisor comum entre 30, 48 e 36 é 6. Galera, dessa forma, como nós já encontramos que o MDC entre eles é 6, vou anotar aqui, MDC igual a 6. Beleza. Vou apagar aqui. E vou voltar para a pergunta. Ele disse que as equipes deverão conter o mesmo número de funcionários com o maior número possível. Tá? A quantidade de funcionários que deve participar em cada equipe e o número possível de equipes será respectivamente, tá? Bom, agora que eu sei que o MDC é 6, galera, para nós descobrirmos a quantidade de equipes, que eu sei que cada equipe vai ter que juntar de 6 em 6, nós vamos somar todos esses valores, 30 mais 48 mais 36, e vamos dividir pela quantidade de cada número de funcionários que cada equipe deve ter. Tranquilo? Então vamos lá. Nós tínhamos 30, 48 e 36. Olha só, 8, 6, 14. Vai 1. 3 e 1, 4. 4 com 4, 8. 8 com 3, 11. 114 funcionários. Nós já vimos que temos que agrupá-los de 6 em 6. Portanto, dividindo isso aqui, 6 vezes 1, 6, para 11, 5, abaixo 4, 54, 6 vezes 9, 54, para 54, nada. Conclusão, equipes de 6 funcionários e vamos formar 19 equipes, tá? Contendo 6 funcionários em cada equipe. Então, a resposta aqui vai ser a letra D. Letra D, 6 e 19. Que aqui diz que vai ter que ter 6 funcionários em cada equipe e nós iremos formar 19 equipes. Tranquilinho? Beleza? Vamos para mais um aí. Exercício 4. Numa linha de produção, certo tipo de manutenção é feita na máquina A cada 3 dias. Na máquina B, a cada 4 dias. E na máquina C, a cada 6 dias. Se no dia 2 de dezembro foi feita a manutenção nas 3 máquinas, qual será o próximo dia que as máquinas receberão manutenção no mesmo dia? Aí aqui nós temos as datas possíveis de resposta. Galera, observe que é mais um exercício específico agora de MMC. Por quê? Olha só. Numa máquina, faz em 3 dias, na máquina A. Na máquina B, de 4 em 4 dias. Na máquina C, de 6 em 6 dias. Então, uma é de 3 em 3 dias, a outra é de 4 em 4 dias e a outra é de 6 em 6 dias. Se no dia 2 foi feita a manutenção nas 3 ao mesmo tempo,
Qual será o próximo dia? Galera, é um caso específico de MMC. É só você lembrar da pista do ciclista ou dos dois veículos, tá? Dois ciclistas dão volta simultaneamente, partem no mesmo instante, um com uma velocidade, um gasta um tempo, outro gasta outro tempo. Quanto tempo eles vão gastar para se reencontrar? É a mesma situação, tá? Então observem que os exercícios de MMC, eles sempre trazem esse mesmo direcionamento, é sempre nessa linhagem. Encontrou agora e vai encontrar depois, quanto tempo vai gastar? Tá? É mais ou menos nesse sentido. Então fique ligado para essa dica, que vocês vão conseguir resolver com muita tranquilidade, porque eu não tenho dúvida que vocês sabem calcular o MMC entre 3, 4 e 6. Vamos fazer pelo método prático? 3, 4 e 6, ó. Tem par? Tem, então é por 2. O 3 não dá para dividir, repete. 4 por 2 é 2, 6 por 2 é 3. Ainda tem número par, então é por 2. Repete o 3, 2 dividido por 2, 1, repete o 3. Agora eu vou ter que dividir por 3. 3 dividido por 3 é 1, 1 e 1. Pronto, como é MMC, então tem que multiplicar todos os valores aqui. Quanto que é 2 vezes 2? 4. Quanto que é 4 vezes 3? 12. Então, resposta 12. Calma aí. Não é dia 12 de dezembro. Eles vão se reencontrar 12 dias depois. Quando que foi feita a manutenção? No dia 2. 12 dias depois vai dar que dia? 14. Então, está aqui, resposta letra C. Belezinha? Chegamos à alternativa correta aí. No dia 14 vai ser feita novamente a manutenção entre eles. Exercício 5, galera, olha só. Um médico, ao prescrever uma receita, determina que 3 medicamentos sejam ingeridos pelo paciente de acordo com a seguinte escala de horários. O remédio A de 2 em 2 horas, o remédio B de 3 em 3 horas, o remédio C de 6 em 6 horas. Caso o paciente utilize os 3 remédios às 8 horas da manhã, qual será o próximo horário de ingestão dos mesmos? Veja bem, está aqui as alternativas de resposta. Espero que vocês estejam dando aquela pausa que eu solicitei no início, tentando fazer e na sequência acompanhando a solução. Viu, galera? Mais uma vez, exercício específico de MMC. Porque observe o seguinte, eu tenho um remédio que é administrado a cada 2 horas, eu tenho outro que é a cada 6 horas, e eu tenho outro que é a cada 3 horas. Se num determinado momento ele tomou os 3 ao mesmo tempo, quanto tempo depois ele vai voltar a tomar esses tempos? Observaram, galera, aquilo que eu disse, a dica nossa? É um exercício de MMC. A gente lembra novamente da pista circular. Partiram junto, um faz em um tempo, o outro faz em outro tempo. Quanto tempo depois eles vão se encontrar? É o MMC entre os valores. Então aqui é o MMC entre quais valores? Entre 2, entre 3 e entre 6. Porque eles se encontram. Ele toma um remédio a cada 2, outro a cada 3 e outro a cada 6. Se ele tomou os 3 remédios às 8 horas da manhã, qual será o próximo horário que ele vai ingerir os 3 remédios ao mesmo tempo? Bom, vamos lá, calcular o MMC entre eles. MMC entre 2, 3 e 6. Olha só, dá por 2, 1, o 3 não dá, 6 por 2, 3. Dá por 3, 3, 1, 1 e 1. Pronto, chegou no 1, acabou. Então, qual é o MMC de 2, 3 e 6? 2 vezes 3, 6. Então, o MMC de 2, 3 e 6 é o próprio 6. Consequentemente, o que eu concluo? Que 6 horas depois, a cada 6 horas, ele toma os 3 remédios juntos. Se ele tomou às 8 horas da manhã, qual será o próximo horário que ele vai tomar junto? É só somar mais 6. Quanto que é 8 mais 6? 14. Então, ele vai tomar às 14 horas, resposta letra B. Tranquilo? Belezinha? Pronto, está resolvido. Bem simples o teste, só que aí, se o aluno não tiver conhecimento de MMC,
ele acaba se confundindo, perdendo um tempo desnecessário. Você observa que mesmo explicando, que a gente vai assim de forma mais pausada, foi feito com muita rapidez esse exercício, tá? Obviamente que se eu fosse fazer sem detalhar a explicação, eu resolvia ele em 15, 20 segundos. Levaria mais tempo para ler, entender o exercício do que para resolvê-lo. E isso acontece muito nos concursos, tá? Porque a tendência agora é de forçar o concursando a pensar, galera, a pensar. O aluno que não pensa não consegue resolver. Então, esse pensar implica em ter uma boa leitura, uma ampla visão disso daqui, saber captar as informações, tá? Tudo isso aí entra no pensar. E por último é a aplicação, tá? Por último é a aplicação. Por isso que a gente tem explorado muito nos nossos exemplos raciocínios. Eu não passei nenhum exemplo de aplicação direta, porque a aplicação ela entra no final, ok? Vamos para mais um teste aí. Olha só, da banca CESP. O piso de uma sala retangular medindo 3,52 por 4,16 será revestido com ladrilhos quadrados, de mesma dimensão, inteiros, de forma que não fique espaço vazio entre os ladrilhos vizinhos. Os ladrilhos serão escolhidos de modo que tenham a maior dimensão possível. Na situação apresentada, o lado do ladrilho deverá medir mais de 30, menos de 15, mais de 15, mais de 20, mais de 25 e menos de 30. Aqui as alternativas. Bom, como que eu vou resolver isso daqui? Galera, primeira coisa que nós temos que fazer, isso aqui é um caso de MMC ou é um caso de MDC? Vamos para as dicas que o exercício está nos dando. Aqui, ó, os ladrilhos serão escolhidos de modo que tenham a maior dimensão possível. Maior dimensão possível, ok? Depois ele falou também que os ladrilhos são quadrados, de mesma dimensão e inteiros. São informações assim que vêm muito de encontro para nós para caracterizar um MDC. Um MDC sim, porque eu vou ter que encontrar um tamanho de ladrilho que atenda tanto o comprimento quanto a largura. O mesmo valor que divide a largura tem que dividir o comprimento, porque não pode sobrar espaço, tem que dividir de forma igual. Então, qual vai ser o tamanho desse ladrilho que atenda o comprimento e atenda a largura sem sobrar nenhum espaço? Porque ele falou que não tem espaço vazio entre os ladrilhos. Então, não existe aquele espaçamento. Terminou um, começa o outro. E ele disse que são quadrados, então quadrado, a característica dele é que todos os lados são iguais. Então, largura e comprimento são iguais. Tranquilo? Bom, 3,52 e 4,16. Galera, obviamente que observem as respostas. 30 centímetros, 15 centímetros, centímetro. O que eu entendo com isso? O exercício não falou que o ladrilho tinha que ser dado em centímetro, não falou. Mas as alternativas de respostas sugerem que seja feito em centímetro, porque todas elas foram dadas em centímetros. Dessa forma, eu tenho a obrigação de transformar essas medidas que são dadas em metros para centímetros. Só aí eu vou conseguir chegar numa resposta coerente. Porque se eu trabalhar com as medidas em metros, o valor que eu vou encontrar não vai condizer com as alternativas propostas, ok? Então fica a dica aí. O exercício não falou que era centímetro, tá? Mas as alternativas de resposta estão todas em centímetros. Então eu tenho 3,52 metros e tenho 4,16 metros, ok? Eu anotei esses valores aqui, porque nós vamos ter que fazer essa transformação. Então está aqui, ó, 3,52 metros e 4,16 metros. O primeiro passo é transformar isso para centímetros. Galera,
A transformação de metro para centímetro ela é bastante prática. Nós temos que 1 metro equivale a 100 centímetros. Portanto, para passar 3,52 metros para centímetro, é só multiplicar por 100. Então, 3,52 vezes 100 vai dar 352 centímetros. E 4,16 vezes 100 vai dar 416 centímetros. Pronto, fiz as transformações. Depois que eu fiz essas transformações, agora, galera, é só encontrar o valor comum entre eles, ok? Tá? Tenho que encontrar o valor comum entre essa medida de comprimento e de largura. Então, vamos fazer o MDC entre eles. Podemos fazer da forma prática, os dois ao mesmo tempo. Vamos optar por isso? 352, 416. Vamos lá. Como é par, os dois vai dar por 2. 352 dividido por 2 vai dar 1. 15 dá 7. 6. 176. Aí 416 vai dar 208. Bom, os dois são pares. Se os dois são pares, ainda dá por 2. Então eu vou ter aqui 208 dá 104. Os dois são pares, ainda dá por 2. 44 e 52. Os dois são pares, ainda dá por 2. 22 e 26. Os dois são pares, ainda dá por 2. Então vai dar 11 e 13. Bom, tanto 11 quanto 13 são números primos. Então vai dar por 11, vai dar 1. E depois vai dar por 13, vai dar 1 e 1. Acabou. Bom, essa é a decomposição pelo método prático. Fiz os dois ao mesmo tempo. Só que como trata de um MDC, porque é o maior divisor comum entre eles, tá? Porque ele falou que tem que ser o maior possível, e isso já é um indicativo de MDC. Ele quer um valor que seja o maior possível que atenda o comprimento e a largura. Então já é um máximo divisor comum. Nós dissemos que no método prático nós só podemos pegar os valores aqui que dividiram os dois, no caso aqui os dois ao mesmo tempo. O primeiro dividiu os dois, o segundo dividiu, o terceiro dividiu, o quarto dividiu, o quinto dividiu. O 2 dividiu todos eles. Então, nesse caso, eu vou ter o 2 5 vezes. E 2 elevado a 5 é 32. Como assim, professor? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes 32. Então, o MDC... Conclusão, o MDC entre 352 e 416 é 32 centímetros. Bom, vou apagar aqui para mim voltar no texto para encontrar a alternativa correta. Veja bem, galera. Nós tínhamos que dentre as alternativas A, B, C, D e E, a única que atende àquela situação é a letra A, porque aqui na letra A ele fala que tem que ser mais de 30 centímetros. Nas outras, ele é menos de 15, entre 15 e 20, entre 20 e 25 e entre 25 e 30. Ou seja, como nós encontramos 32, então a alternativa correta, letra A, mais de 30. Belezinha? Tranquilo? Então fica aí a dica de como que resolve esse teste. Beleza? Vamos para mais um aqui. 7. Esse aqui é da VUNESP. No estoque de uma papelaria, há uma caixa com várias borrachas iguais. E para facilitar as vendas, o dono dessa papelaria decidiu fazer pacotinhos, todos com a mesma quantidade de borrachas. Ao fazer isso, notou que era possível colocar 3, 4 ou 5 borrachas em cada pacotinho. E assim, não sobraria borracha alguma na caixa. O menor número de borrachas que essa caixa poderia conter era, tá? Veja bem, ele quer colocar numa caixa
várias borrachas iguais. E para facilitar, o dono dessa papelaria decidiu fazer pacotinhos todos com a mesma quantidade. Pacotinhos com 3 borrachas, pacotinhos com 4, pacotinhos com 5. E vai pegar esses pacotinhos e colocar dentro de uma caixa. O menor número de borrachas que essa caixa poderia conter era... Galera, menor número, olha só. Quando a gente fala em maior valor, a gente está falando em MDC. Quando a gente fala em menor valor, nós estamos falando em MMC. Então, é um caso específico de MMC. MMC entre quem, galera? Entre as quantidades de borrachas que vai em cada pacotinho. Ou seja, 3, 4 e 5. Tem número par? Tem, dá por 2. 3, 2, 5. Tem número par? Tem, então dá por 2. 3, 1 e 5. Agora por 3. 3 por 1 é 3. Repete o 5, dá por 5, 1, 1 e 1. Conclusão, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então está aqui, ó. Qual é o menor número de borrachas que essa caixa poderia conter? Resposta, letra C, 60 borrachas. Ok? Porque é o menor valor comum entre os 3, já que ele está montando pacotes de 3, 4 e 5. Tranquilo? Então, o aluno tem que estar, eu volto a frisar, galera, leia com muita atenção o teste, o exercício, e fica atento ao indicativo se é um MMC ou se é um MDC. Ok? SAP 2013, né? Nós temos agora aqui o seguinte teste. Uma pizzaria funciona todos os dias da semana e sempre tem promoções para seus clientes. A cada 4 dias, o cliente tem desconto na compra da pizza de calabresa. Beleza? A cada 3 dias, na compra de 2 pizzas, ganha uma mini pizza doce. Beleza? E uma vez por semana, tem a promoção de refrigerantes. Se hoje estão as 3 promoções vigentes, esse ocorrido voltará a acontecer daqui a quantas semanas? Tá? 40, 12, 84, 22 ou 7. Então vamos lá. Galera, mais uma vez, nós temos aqui um caso específico de quê? Olha só. Aconteceu hoje. Quando que vai acontecer de novo? Lembra lá do ciclista? Encontrou agora, depois de quanto tempo vão encontrar de novo? MMC. Ok? MMC entre 3 valores. Porque ocorreu hoje e eles vai ocorrer novamente, num determinado prazo. Ele quer saber depois de quanto tempo isso vai acontecer de novo. Mais especificamente, depois de quantas semanas. Como que nós vamos resolver isso? Bom, voltando aqui. A promoção é 4 dias, 3 dias e 1 semana. Olha só. 4 dias, 3 dias e 1 semana. Coloquei 7. Por que 7, professor? Eu não posso colocar 1. Porque aqui está em dias, aqui está em dias, aqui também tem que ser em dias. Eu não posso colocar que a promoção do refrigerante é em 1. Porque eu estou considerando unidade dias. Então eu tenho que comparar 4, 3 e 7. Essa é a comparação que eu tenho que fazer. E encontrar o mínimo múltiplo comum entre eles. Para saber de quanto em quanto tempo eles vão se encontrar. Tá? Então vamos fazer o MMC de 4, 3 e 7. Está aqui, ó. 2, 2, 3, repete o 7. Tem par? Tem. 2, 1, 3, 7. Agora eu tenho 3, dá por 3. 1, 1, repete o 7. O 7 só dá por 7. 1, 1 e 1. Acabou. Tudo 1, acabou. Agora eu multiplico. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 7, 84. Galera, quem é 84? Se nós voltarmos nas alternativas, olha só, quero chamar a atenção de vocês para isso. Nós encontramos o MMC e encontramos 84. Tranquilo? Está aqui, ó, 84. Vou deixar aqui. MMC de 4, 3 e 7 é 84. Já fizemos isso. O aluno desatento
vem e marca aqui, ó, letra C, 84. Ah, sai vibrando que acertou. E errou. Por quê? Porque esse 84 é dias. Nós trabalhamos com 4 dias, 3 dias, 7 dias, que é uma semana. Então, esse 84 aqui é dias. E o exercício, galera, pediu o quê? Quantas semanas? Ele quer saber semanas, ele não quer saber dias. Dessa forma, eu tenho que converter 84 dias para semana. Como que eu faço essa conversão? Uma semana tem 7 dias. Se eu tenho 84 dias, eu divido 84 por 7. Fazendo a divisão de 84 por 7, eu vou encontrar 12. Então, a resposta correta é a letra B, 12 semanas. Viram aí, galera? Ah, professor, isso é pegadinha? Não, não é pegadinha não. O exercício está bem específico. O que tem que acontecer, prezado aluno, é que você tem que estar atento. Atento naquilo que o exercício está perguntando para você dar a resposta correta. Belezinha? Tá? Muita gente acabou errando esse teste, fez corretíssimo, fez tudo bonitinho, achou o MMC, encontrou 84, veio e marcou a letra C. E não prestou atenção na pergunta. E isso derruba mesmo, galera. Por isso, muita atenção, fique atento nas dicas que nós demos aí. Galera, chegamos ao final da nossa aulinha. Espero ter contribuído para o seu aprendizado. Saiba que esforçamos ao máximo para fazer de você o melhor. Só peço agora que você estude, que você treine novamente, reveja essa aula várias vezes, ok? Refaça os exercícios, tá? Que Deus abençoe você, que você tenha um excelente estudo. Tranquilo? Fiquem com Deus, nos encontramos na próxima aula com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo muito forte no seu coração e até a próxima. Tchau.